a patologia, mas como a gente desligou o ar-condicionado, a chance é bem pequena de ele liberar os esporos. Então veja, quando a gente vai coletar o material, normalmente eu tiro o material do vidro, tá, da secreção que chega pra gente, e a gente coloca na placa. Como a gente faz isso? Normalmente eu posso ter esses suaves, se for substância líquida. Aqui normalmente ele dá 50 microlitros no halo. Eu venho, vou passando. Tá? Eu posso passar direto assim, ou posso dividir em 4 e semear nas posições para formar, para ele ter o crescimento. Normalmente, quando feito isso, eu invoco a placa do crescimento do começo. Ele leva em torno de 15 dias. Algumas vezes eu tenho que fazer repique. O que quer dizer repicar? Eu tiro já de uma colônia que cresceu numa placa para passar para outra colônia. Todo esse procedimento eu tenho que fazer com esterilização. Como é a esterilização? Não sei se vocês já viram, mas já? Já fizeram? Relembro. Isso aqui é o álcool, sai daqui, isso aqui vem para cá, para não ter acidente. Tá? Veja, isso aqui é fogo azul. Muitas vezes você não vai ver a chama. Você está vendo a chama amarela porque está queimando os poluentes que tem no algodão. Mas normalmente fogo azul você não tem e é uma das piores queimaduras que tem. Porque o álcool, ele não queima, ele derrete a pele. Você já viu uma queimadura de álcool? Não. A pele é derretida e fica aquelas placas formadas. Ela não queima, ela derrete a pele. Entendeu? Aí eu venho, flambo. Hã? Fazer cuidado, sabe? Não. Tudo distante. O professor é cuidadoso, pelo menos, cara. Por que eu digo isso? Se você tem um acidente na estrada e com álcool, corra, porque você não vê a chama, principalmente de dia. E aí ele queima e sai Como é que a gente vai saber que tem? Hã? O cheiro. Pelo detector que o cheiro, corra para longe, porque é uma queimadura que você não sabe se está pegando fogo ou não. Tá? Deixou ficar vermelho. Mais 3 agitadas no ar, já tá frio. Aí eu venho, pego o espécime, eita, tô sem. Isso aí é o fungo. É o fungo. Raspei. Aí eu faço o semeio. Feito o semeio, cadê? Você. Essa aqui, né? Aí o senhor vai descobrir logo também. Isso. Aí eu queimo novamente. Para evitar Proliferação. isso. Aí isso aí esterilizou, né? Esterilizou. Tem que ficar vermelho. E qual material tem essa placa, professor? Isso aqui é H-Saborô. Gás, saborou. H-Saborô. Tá? É feito de álcool. Então, o H-Saborô, eu posso usar ele como um meio para fungo e para bactéria. Tá? Aí tem outros H. H abelherrinho, então H sangue, H chocolate, MK, aí vai. Dependendo do espécime que você vai investigar, algum deles tem predileção. Tá? Feito, beleza. Essa placa que está com fogo já está há quantos dias? Isso aí é a nossa criação. Da Univisa. Tá? Foi feito assim. Uma outra forma de fazer é quando eles pedem microcultura em lâmina. Você sabe que é microcultura, né? Essa aqui é uma cultura, só quem está fazendo em placa. A microcultura em lâmina, normalmente, é quando eu quero identificar um espécime rapidamente, ou uma pequena cultura. Como ele é feito? Tá? Vai, mão, com a medalha de álcool, por favor. Pois é. Quer colocar? Não vai botar, né? Deixa eu. Só espera secar.
peguei com álcool. Bota a luva. A luva pior. Pode fechar. Pronto. Como é que faz? Primeiramente, veja. Essa placa é pequena, mas vai ter que ser. Eu vou colocar uma lâmina embaixo, tá? E a lâmina que vai fazer a cultura em cima. Coloca atravessada, né? Isso. Aí o que eu vou fazer? Eu não tenho a lâmina de bisturi, esqueci. Vou cortar de outra forma. Isso aqui é uma placa, o H saborou, 0, tá? Porque o tema na próxima está usada aqui, passou. Pronto. Eu vou cortar aqui, mas normalmente eu uso a lâmina de bisturi. Só um pedacinho do H, né? Aí eu coloquei aqui, tá pronta. Aí eu venho com o espécime, coloco em cima do H, tá certo? Venho. Cadê a lamina lá? Ela não esqueceu. Aí coloca a lamina. Isso. Aí eu coloco a lamina lá em cima. Porque o espécime vai crescer abaixo da lamina. E ele crescendo, ele vai colonizar a lamina. Certo? Porque quando ele crescer, terminar de crescer 10, 15 dias, eu vou lá, retiro a lamínula e coloco numa lâmina. Porque o fungo vai estar todo na lamínula, o crescimento. E aí, a partir daí, eu faço a identificação. O outro ponto importante para o crescimento é você colocar um pouquinho de água. Água da torneira ou água destilada? Destilada, preferencialmente. Por quê? Você vai criar um ambiente úmido para ele crescer. Aí fechou, boto para a cultura. Mas quantos dias isso aí? Normalmente, 7 dias, 8 dias já dá para ler. Como ele está ambiente quente na estufa, ambiente úmido, ou seja, e nutritivo, você tem os 3 elementos para fazer o crescimento mais rápido. Entenderam? Sim. Então, esse é o processo de fazer. Então, uma placa dá para você fazer várias lâminas. Então, essa é microcultura e lâmina. Então, o processo é feito dessa forma. Ok? Perguntas? Querem praticar? Aproveite. Lembre-se que isso é questão de prova. Então, para que se faz então a microcultura? Para que se faz a cultura em lâmina? Olha, tá vendo? Para identificar o tipo de fungo. Para identificar o tipo de fungo. Eu posso também usar a cultura para que fim? Para identificar mais rápido. E outra questão que eu posso identificar. É um tratamento clínico. Como? Definindo qual o tipo de fungo para definir o. Sim, a cultura normalmente é para identificar, isolar, identificar, certo? Ver a questão de resistência ou não. Mas eu também posso testar aqui na placa o quê? Medicação. Verdade. Como o fungo reage à medicação. Como o fungo reage à medicação. Não é eficaz. Isso. Senão, Porque eu tenho as medicações antifúngicas. Eu coloco os discos com a medicação. Ele trouxe o. Não tem aqui. A gente coloca os discos com a medicação e vê qual é a medicação inibe o crescimento. Mas, professor, tem pouca medicação para fungo. Quando ele tem um crescimento fraco em um ponto e no outro ele não cresceu, como eu posso potencializar a medicação? tentando dobrar a dosagem. Veja, a questão da medicação, vocês estudaram em farmacologia, tá? 2 gráficos, não foi? Na Bíblia. E isso aqui se aplica
aos fármacos. Você estudou esse gráfico e estudou esse gráfico, não foi? Lembram? Uhum. O que quer dizer isso? O ponto máximo da dose pode chegar. Isso. É a curva terapêutica. É né? a relação A curva de crescimento. dose, efeito. O que quer dizer isso? É a dose terapêutica. A dose terapêutica. E a dose... O que quer dizer isso? Veja só, nos dois gráficos, efeito e dose. Existe medicação, tá? Que se eu começar a elevar a dose da medicação, chegará a um ponto que a dose tem efeito máximo. Nesse ponto aqui. Mas se eu continuar elevando a dose da medicação, o efeito vai diminuindo até o efeito mínimo. E aí, se eu continuar ainda aumentando a dose da medicação, ele volta a subir até chegar um efeito máximo novamente. Na farmacologia, qual é a dosagem que você vai utilizar? A mínima ou a máxima para ter efeito? A máxima. Não, a mínima, porque ela tem o mesmo efeito. Ah, Ou seja, é economia de matéria-prima. Então, com uma dose mínima, eu tenho um efeito máximo. Se eu aumentar a dose daquela medicação, o efeito aí, cai. Isso se aplica no tratamento do paciente. Ah, eu vou tratar o paciente. É tipo usar a vitamina C. Você vai na farmácia, compra o comprimido de vitamina C de quanto? 1 grama. 1 grama, né? Aí alguns compram de 2 gramas, né? Sim. O organismo não Mas o absorve. efeito só é prescrito. Quanto é que nós absorvemos de vitamina C? 1 1 grama. grama. Não? Bem menos de 1 grama. A nossa absorção que a gente usa de vitamina C, 65 miligramas. 67 miligramas. Ou seja, o que quer dizer isso? Se você tomar 67 miligramas, já tem um efeito máximo. Se você tomar 1 grama, você vai passar para a corrente sanguínea 1 grama e você vai excretar pela urina 33 gramas. 900. 33. 960 963 miligramas. Você vai jogar fora. Como eu posso potencializar o efeito? Pegar o efervescente, quebrar em 10, cada um 100 miligramas e tomar 1 por dia. Muito pouco. Então, um tubo de efervescente com 10 dá para usar 100 dias. Eita, eu não sabia dessa. E por que se vende então aquilo tudo? Para vender. Uma vez foi lá, Simples. Entenderam? E é essa a grande questão. Esse é o raciocínio. Nesse caso, veja só, o invertido. Eu tenho uma dose mínima, se eu continuar aumentando, vai chegar um ponto que eu vou ter um efeito máximo. E por que o médico não ganha com a indicação de vitamina C de 1 grama? E por que ele prescreve? Ah? E por que ele Eu prescreve? tenho certeza que ele não ganha. Dependendo do laboratório, ele ganha assim. Eu sei lá. Veja. Ele está gravando. Agora, Ele dizia o a seguinte. quantidade de gente que pode chegar a óbito por conta dela, Não, veja só. Se você tomar vitamina C todos os que ela dias. altera o coração que dá um piripaque. E a outra questão, se você continuar tomando vitamina C todos os dias, você vai ter cálculo renal. E ela altera no valor E câncer. Câncer. do exame de sangue. Altera. E há outro detalhe, além Ela aqui influi muito. da cálculo renal, eu posso usar, veja só, aí é outra questão, eu posso usar a vitamina C como remédio para a infecção urinária. Ih, é ficção. É. Essa eu não sabia, não. Entendeu? Agora, a partir, como o senhor disse, em 10 e tomar por dia cada pedacinho. Mas influi a quantidade de água, alguns ml? Não. Não. Porque eu não sabia, né? Porque geralmente é um comprimido para um copo. Mas 100 miligramas. Ali, se você beber um copo de água com 100 miligramas, é 100 miligramas. Professor, explica a questão da infecção urinária. A Vitamina C. infecção urinária, veja só, normalmente as bactérias atacam. É por isso que muitas vezes quando você tem infecção urinária, o médico prescreve um antibiótico mais vitamina C. Ah, mas professor, a vitamina C é para melhorar a imunidade.
serve para a imunidade, mas a vitamina C baixa o pH. Baixando o pH, você, na urina, você combate a infecção, matando a bactéria com uma acidez maior da urina. Mas eu parece nunca E eu nunca peguei uma receita não. Pois é. Mas normalmente a gente usa a Eu vitamina acho que C. isso que o professor está falando aí é novo, né? Hã? Antes de ver o médico você não viu. Não, os médicos, muitos médicos não A sabem. mesma Não coisa sabe. que quando eles passam comprimido de verme, sempre passam uma vitamina que é para. Tá brilhoso na gravidez. Mas a vitamina depois. É depois. Mas aí nesse caso a vitamina é só para melhorar a imunidade. O verme é outro departamento. Aí, veja só, aqui essa questão de dose e efeito. Aí você pergunta, professor, mas aí como é que eles descobriram isso? Testando. Testando como? Na placa. Entende? Por que a gente testa? Veja só, você tem uma medicação hoje que é a amoxicilina e outra medicação é que é a amoxicilina mais clavulonato de potássio. Isso, exato. Por quê? A amoxicilina é um antibiótico de amplo espectro, só que ele não ataca estafilococos. E aí o que a gente faz? Coloca clavulonato que ataca estafilococos. Então, ele fica mais potente porque o clavulonato ataca os estafilococos e a amoxicilina ataca os outros agentes. Porque essa outra matava a amoxicilina. Não fazia a amoxicilina fazer o efeito. Ele era resistente à amoxicilina. Esse fortalecia no Então, caso. essa outra, normalmente, porque quando as pessoas vão na farmácia, normalmente vê um mais, outra medicação, acho que seria mais forte. De fato, a amoxicilina é mais forte porque ela tem uma dosagem maior do que a amoxicilina normal. Aham. Mas aquele mais ali era como se fosse um colírio para de bala para ela. Para ela não ser atingida. Ali é para o agente que ela não pega. Pronto. Entendeu? E aí, como a gente testa isso? Aqui na placa. Então, essas substâncias, a dosagem, a gente testa aqui. Porque existe fitas para testar dosagem de medicação e disco para dosar tipo de medicação. É por isso que, hoje, quando você tem um paciente que é resistente à maioria dos antibióticos ou à maioria das medicações, eu faço a cultura e coloco os discos de medicação para saber, para descobrir a que ele é sensível ou ele é resistente. Além de depois saber a que dosagem ele melhor responde. É feito aqui. Entenderam? Isso é Compreenderam? perigoso. E aí, por exemplo, e isso é importante porque hoje, no caso dos antibióticos, tem muita gente que usa antibiótico e tem resistência. E a quantidade de antibiótico hoje está pouco, porque você leva 20 anos desenvolvendo uma medicação, em 6 meses você já é resistente. Então, não é viável para a indústria farmacêutica. E aí o que a gente faz? Hoje está cruzando medicação. Que só ficar só olhando. Efeito de medicação. Professor, e também não é normal a criança ou adulto que está tomando antibiótico tendo memória febre, fotográfica. Não. Febre, lembre-se, Tem tudo. febre é indicativo de infecção. Se você tem febre, você tem infecção. O problema é aonde está a Mas infecção. eu faço. Isso. Uma criancinha, professor, há poucos meses morreu em Xangai por causa disso. Ela estava tomando antibiótico, mas não estava cedendo a febre e a mãe ficou com a criança em casa. E quando transferiu já era. O outro problema no caso da infecção bacteriana é o seguinte: cada 15 minutos, Professor, não tem que ir. ok, cada 15 minutos a colônia de bactéria dobra em quantidade. Entendeu? Ou seja, se você tem 24 horas, vezes 4, você tem 96 ciclos de reprodução ocorrida aí. Em 24 horas. E há um detalhe: os antibióticos começam a fazer efeito 3 dias depois do início do tratamento. Então ele vai proliferar com a beleza. Então, no caso, só pode ter febre, vamos lá, até 3 dias, né, professor? Hã? Tomando antibiótico. No terceiro, quarto dia era para cessar. Já Se é não pra cessou, cessar. ele tem resistência. Isso. Entende? É porque eu mesmo já tive infecção urinária 2 vezes na vida, só que eu tive infecção urinária. Após uma cirurgia que eu fiz e recentemente, há meses atrás, que me deu febre. Inclusive foi até o dia que eu faltei. Fiquei assim, levando, não imaginava de jeito nenhum. Não estava com odor na urina nem nada
nada não. Aí eu fui por conta própria. Eu digo, eu vou fazer exame de sangue e aproveito e faço de urina. Aí eu fiz. Aí teve a noite do domingo, tremendo. Aí, veja, o que Aí eu fui Era pra silenciosa, né? Aham. Aí foi que eu mostrei os exames que eu fiz. Só entrei no consultório, ela mostrou e já passou o antibiótico. o antibiótico. O primeiro comprimido que eu tomei já. Isso. Porque normalmente nessa cistate, as meninas normalmente tomam até aquele envelopezinho, o sachê. Tem um A sachê. infecção urinária Eu mando. Se entender, mano. O que é o sachê? Que é rápido aquele. Certo? Uma outra Porque ele vem questão. em casa, né? Isso. Só vem isso. Uma outra questão é o seguinte, veja só, se você vai fazer um procedimento cirúrgico ou qualquer procedimento médico, faça o check-up antes. E dentro deles, faça o exame de urina. Tem o Triancil, Também, e aquele tem sachê. um outro que é igual a ele, que é o que o senhor está falando. Isso. O que acontece? Se você vai fazer um procedimento médico, tá? Faça os exames para ver se não tem algum problema, um check-up. E inclusive o exame de urina. Por quê? Se você tiver uma infecção urinária no início e fizer o procedimento cirúrgico, você tem uma grande chance de evoluir para sepse. É o que aconteceu agora recentemente, essa semana, se vocês viram o caso da menina que colocou 360 ml de PMN, certo? Na nádega, certo? Ela foi para casa, no outro dia estava morta. E aí quando foram ver, foi pro sepse. Por quê? Colocar essa substância no corpo dela que não pertence ao corpo, ela estava com infecção urinária, e aí o que aconteceu? O sistema imunitário parou de lutar contra a infecção urinária e foi lutar contra o PMN. E aí a bactéria avançou, caiu na corrente sanguínea e deu sepse. Entenderam? CPF cancelado. Foi jogando Vasco. É aí que está a dinâmica. Você tem que raciocinar em cima de como funciona. No tempo do Covid, por exemplo, não sei se vocês passaram, viram algum parente sendo tratado para o Covid? Sim. O que se tratava? Amoxicilina com clavulonato, Azitromicina, certo? ivermectina. Ivermectina, a azitromicina, Dava Decadron também, né? Decadron e dexametasona ou betametasona. Isso. Aí você pergunta, professor, por que toda essa medicação? Veja só, a azitromicina matou a maior dose única, matou a maior parte dos patógenos que você tem, liberando o quê? Sistema imunitário. Entenderam? A amoxicilina com clavulonato matou o restante da bactéria, liberando o quê? O sistema imunitário para combater com a infecção maior, que era o Covid. Mas foi só, tá, tudo bem. E por que entrou com a dexametasona, que é um corticoide forte? Para controlar o nível da resposta imunitária. Porque muitas vezes a pessoa morreu de Covid não pela falta de ar, mas pelo excesso da resposta imunitária que liberou muita interleucina, e essa interleucina matou a pessoa. Entenderam que não é estático, ele é dinâmico. E você tem que saber relacionar Por isso isso. que tem pouco remédio. E é por isso que muitas vezes ocorre aqui. Chegou o problema, tem que fazer a cultura e testar a medicação. Então, os testes de medicação, dosagem de medicação para fazer efeito, que vocês veem em gráfico, é feito aqui. Compreenderam? Sim. Então, essa é a forma que a gente tem. É o único jeito que a gente tem. E isso leva tempo. Agora dê um visual aí da pergunta da aula. A resposta já está aí. Opa, tchau, tchau. Professor, Ai, oi. eu preciso ir. Ok. Só que eu preciso conversar um assunto com o senhor. Eu vou falar pelo WhatsApp. Eu Bom. não queria que fosse pelo WhatsApp, eu queria que fosse pessoalmente, mas só